Olá, hoje eu reservei o dia para você. Você que é do mundo dos negócios, um líder, empresário, enfim. Todo mundo está vivendo o uso da IA generativa, por exemplo, ChatGPT, Claude, diversos modelos de linguagem. Eu quero trazer uma mensagem para você, começando com essa questão. A IA conhece e respeita as regras de sua empresa? Essa é uma questão fundamental para você. Se você vai usar essas linguagens, obviamente você necessita que essas linguagens conheçam a sua empresa, as suas regras. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, nessa conversa bem informal, mas que você veja isso e analise para o seu contexto, é uma visão estratégica a respeito de como esses modelos de linguagens, né, se tornem ferramentas mais confiáveis e dirigidas ao contexto do seu negócio, né? Porque a gente sabe que muitas vezes já ouvimos falar, né, das diversas coisas que acontecem, você faz uma pergunta e vem uma resposta com algumas palavras, algumas coisas que não necessariamente estão diretamente relacionadas com o seu negócio. Eu sou José Parente de Oliveira, sou professor da Divisão de Ciência da Computação do ITA, e eu quero então começar essa conversa com você, um assunto que é extremamente importante hoje em dia. Então vamos lá. Vamos fazer uma conexão, então, entre o que a gente vê hoje dos modelos de linguagem e vamos voltar lá atrás, lá na época de Sócrates, né? Todo mundo já ouviu falar de Sócrates, um grande filósofo grego. Então vamos imaginar alguém, né, um jovem de hoje, que foi levado no túnel do tempo até aquela época de Sócrates, né? E Sócrates costumava, então, interagir com as pessoas, né, para explorar, fazer as pessoas perceberem o seu conhecimento ou os limites do seu conhecimento por meio de diálogo, o que é conhecido como diálogo socrático. Então vejam, por exemplo, Sócrates pergunta para o jovem: o que é justiça? E o jovem então responde: acho que justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Sócrates então formula novamente nova pergunta: todos sempre recebem o que lhes é devido? O jovem então: nem sempre. Às vezes as pessoas injustas se dão bem. Então vejam que essa dinâmica do diálogo está provocando, né, o interlocutor a refletir melhor sobre o que ele diz e perceber melhor o que ele sabe e o que ele não sabe, né? Então é essa dinâmica. Então Sócrates, continuando esse exemplo aqui, Sócrates diz: bom, vamos tentar de novo. O que é justiça então? Talvez seja agir em benefício da cidade e de seus cidadãos. E Sócrates então pergunta: e prejudicar um inocente pode ser agir em benefício da cidade? Não, não, claro que não, responde o jovem. Então vejam, essa dinâmica do diálogo é extremamente importante e que é válida até hoje, não é? A gente sabe, a gente aprende muito conversando com pessoas que conhecem, né, um certo assunto, e às vezes mesmo pessoas que não sabem, em função do que elas dizem, isso nos causa, provoca uma reflexão, e aí a gente então passa a analisar melhor. Então, uma conclusão desse diálogo socrático aqui é: por meio dessas perguntas e refutações, o interlocutor refina suas ideias e se aproxima da definição correta. Então, vejam o papel, a importância do diálogo, né? E aí acrescentaria algo mais: o poder das palavras que está por trás. Muito bem, então vamos agora considerar que esse jovem voltou para os dias atuais, né? Só que agora, em vez de interagir com Sócrates, ele interage então com uma LLM, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, que está sendo algo que está se tornando comum no dia a dia de todas as pessoas. Então, por exemplo, o jovem pergunta: o que é fotossíntese? A LLM responde, então começa a interação, não é? E aí, qual é a conclusão, né? Novamente, por meio de perguntas e esclarecimentos, né, você obtém informações cada vez mais corretas e completas. E é exatamente isso que a gente espera hoje das LLMs: interagir e chegar a informações, ou usando formalmente a visão de Sócrates, chegar na verdade, né, por meio dessa interação. O que está por trás? É preparar as LLMs para que elas sejam capazes de nos dar essas verdades. Então, se a gente olhar esses dois métodos lá atrás, né, o método aplicado lá atrás e hoje, a dinâmica é a mesma. Então, a grande questão, né, como é que a gente ajuda a LLM
para se tornar um Sócrates ali que consiga realmente auxiliar os interlocutores. Então, o papel de fundo é essa ideia do diálogo socrático, e vamos ver como é que a gente organiza ou precisa organizar a LLM para tratar desse assunto, né, de como se tornar cada vez mais, aproximar mais o interlocutor, oferecer respostas mais plausíveis, mais verdadeiras. Muito bem, aí quando a gente olha isso tudo no contexto empresarial, a gente, assim, já é um uso muito amplo, né? Obviamente, esses modelos de linguagens, eles são impressionantes na geração de texto, é impressionante, indiscutivelmente, esse é um poder de geração de texto que é fantástico, né? Pessoas leigas podem perguntar alguma coisa e esses modelos de linguagem dão respostas que são interessantes, né? Agora, apesar de todo esse poder, ainda existem certos limites, né, com relação às respostas, né? Então a gente precisa ficar atento, né, para saber o que acontece aí, né? O que a gente tem por trás? Esses modelos aprendem por meio de padrões estatísticos, né, conseguem prever a próxima palavra, o próximo token, né, que são termos muito usados, né? No entanto, esses modelos de linguagem não têm uma compreensão da estrutura, das regras, do conhecimento que está por trás. Esse é o grande ponto, né? E que esses modelos não têm. E isso, por exemplo, restrições específicas que são fundamentais na tomada de decisão dos negócios. Então, esse é o aspecto, né, de levar para esses modelos de linguagem uma compreensão melhor daquele domínio de negócio, né? Muito bem. O que essas limitações, né? Quais são essas limitações dos modelos de linguagem, né, no contexto corporativo? Tudo bem, esses modelos oferecem respostas plausíveis, mas muitas vezes incorretas. Esse é o primeiro ponto, né? Esse é um aspecto fundamental. Os LLMs podem, como a gente pode ver aqui, produzir respostas que parecem corretas, mas são factualmente erradas, ou seja, não são baseadas efetivamente em fatos daquele contexto corporativo. E aí isso é muito grave, né? Dependendo, se vem uma resposta que traz algo que não é correto, um decisor pode tomar uma decisão com base numa resposta errada, e isso pode gerar consequências muito graves. Outro aspecto é um desalinhamento com as políticas, né? Então, os modelos de linguagem entendem várias coisas, mas eles precisam entender também as políticas da empresa, as diretrizes, as normas, né, regulatórias, etc., né? Porque a empresa precisa agir de acordo com essas normas. E um outro aspecto também que é fundamental, né? As empresas têm muitos dados e esses dados estão em silos separados que não se comunicam, né? Então, os dados estão fragmentados e aí a gente precisa essa conexão entre esses dados para que a empresa possa, né, agir da forma mais apropriada dentro das suas normas, dos seus padrões, das suas regras, né? Então a gente precisa de uma unificação dos dados. Muito bem, aí vimos essas limitações. Agora, quais são as consequências dessas limitações, né? O que isso significa, né? Então a gente tem riscos, né? Quais são esses riscos, né? Por exemplo, do ponto de vista operacional, a tomada de decisões baseadas em informações incorretas. Olha, eu já comentei agora há pouco. Então, é uma grave consequência, né? Riscos jurídicos, não conformidade com a regulamentação, né? O que pode resultar em ações legais contra a empresa. E o terceiro aqui é o risco de ter a reputação da empresa afetada por essas ações indevidas, né? Então, o que eu estou querendo comentar aqui com você, né, para que ajude a todos que estão assistindo aqui, a perceber a importância desses aspectos, porque normalmente o que a gente vê é uma discussão mais voltada para as técnicas, para as ferramentas. Eu quero trazer essa discussão a respeito de limitações e riscos, né, que essas limitações podem causar para o seu negócio. Bom, e ao mesmo tempo, então, trazer uma discussão também com relação aos dados,
para que as coisas funcionem, né, as empresas precisam de dados, né? Então, normalmente, a gente tem dados, né, os dados brutos da empresa. Esses dados, quando têm algum significado, eles se tornam informação, né? A gente tem essa visão de informação, e depois nós temos conhecimento, né? Ou seja, quando a gente a ideia é que a gente possa chegar no nível em que a gente tem essas conexões para que dê uma descrição geral do conhecimento da empresa, tanto do ponto de vista de conhecer quais são as entidades que estão ali, que fazem parte daquele domínio, como elas se relacionam e as regras de negócio que são fundamentais para cada negócio, né? Com isso, a gente tem a gente obtém insights, né, que são padrões que emergem desse conhecimento, né? Muitas vezes, nós, quando a gente tem a visão do conhecimento que existe num determinado contexto, a gente consegue ter, isso aqui são aspectos extremamente importantes, né? E aí, com a interação maior de conhecimento, a gente pode desenvolver sabedoria. Aí seria ligar aqueles pontos de insight e daí, então, fazer o melhor uso. Bom, é isso que a gente quer, que a nossa LLM seja capaz de, pelo menos, a gente representar conhecimento, né, para que a gente consiga ter insights. A própria LLM pode dar insights para nós, pode fazer conexões, mas para chegar nesse nível a gente precisa ter essa representação de conhecimento muito bem organizada, bem estruturada. Quando a gente não tem essas coisas, muitas vezes, sem dar esse apoio por trás, o que a gente pode ter é algo que, obviamente, aqui de uma forma um pouco mais, né, informal, mais lúdica, LLM pode gerar algo como a gente pode chamar como se fossem teorias, né, da conspiração, em que interpretações são imaginadas no livre pensar, sem se basear propriamente em estruturas bem definidas de conhecimento. Então, é esse aspecto, né, que a gente procura aqui aprofundar um pouco mais. Tá bom, então, diante desse panorama, que tipo de solução a gente tem? Aqui, né, a proposta de solução é o uso de ontologia. Já vou comentar o que é ontologia, esse conceito, né? Mas que tem o papel de servir ali como uma camada semântica no sentido de dar significado para as coisas, como a gente viu naquela representação de conhecimento, né? A ideia não é apenas aprimorar algoritmos, mas modelar de forma explícita a realidade do negócio. Esse é um aspecto fundamental, né? Que a gente tenha toda essa representação do negócio bem definida, bem organizada, né? O que é que a gente obtém com isso, né? Uma base conceitual clara para decisões confiáveis, né? Então, diante de uma decisão, a gente consegue identificar os pontos importantes e as regras necessárias, né? Para a ação. A consistência entre sistemas e áreas, né? Uma vez que a gente tem essa descrição do conhecimento, áreas como planejamento, marketing, produção, essas áreas todas vão ter o mesmo significado de tudo. Então, por exemplo, uma coisa que parece trivial, mas o conceito de cliente, para cada área, ele pode variar um pouco. E aí, vamos chamar assim, de dissonância de conceitos pode levar a prejuízos ou ações assim, que não são as melhores dentro da empresa. E quando a gente olha também, né, uma coisa que a gente quer saber, uma vez que a gente fez uma questão para a LLM e teve uma resposta, pô, eu quero saber, tá bom. A gente quer verificar essa resposta, como que a LLM chegou nessa resposta, né? Que regras foram usadas? Então, esse é um outro aspecto. Veja que estamos falando aqui, pessoal, aproveito para fazer uma breve pausa aqui, mas esses são aspectos assim que a gente está colocando aqui como alvo a ser alcançado, que não é de imediato, mas requer toda uma preparação, né, um planejamento, etc. O outro aspecto final aqui é com relação à explicabilidade, né?
né, para que todas essas decisões sejam transparentes e justificáveis, né? Então, esses são os 4 elementos que a gente busca como alvo essencial para a gente alcançar uma visão de que a gente consiga ajudar a LLM a alcançar esse tipo de coisa que é o nosso grande benefício. Tá bom? Muito bem. Então, falando de ontologia, a gente vai voltar lá atrás, agora um pouco depois de Sócrates. Vamos agora voltar para a época de Aristóteles. A gente teve Sócrates, né? Platão, que foi um discípulo de Sócrates, e depois Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. Muito bem. Querendo ajudar a discussão da época a entender como descrever a realidade, Aristóteles define o que ele chamou de categorias, né? O termo bem comum dentro do contexto filosófico é categorias de Aristóteles. E ele criou 10 categorias para descrever a realidade. Essa imagem eu pedi para uma LLM, por favor, gere uma imagem típica da época de Aristóteles com suas categorias. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam, a LLM não me deu a resposta correta. Fez uma bela imagem, mas a resposta veio incompleta, né? E aí, então, Sócrates, numa visão, né, de participação, né, da cultura da época, né? Então tinha a figura do escravo aqui, mas ele queria ressaltar que os escravos também tinham atividades cognitivas semelhantes aos dos seres humanos, né? É um ser humano como outro qualquer, então ele não tinha essa visão crítica, né? Bom, aí a gente tem um escravo, tem o Aristóteles, e ao fundo tem o Liceu, que era a escola, né? Onde ele encontrava as pessoas para discutir, onde tinha seus discípulos, né? Muito bem. Aí essa é uma figura clássica aqui que está nos livros. Na verdade, é uma figura que eu pedi para criar a partir da leitura dos livros de Aristóteles, né? Aí ele saiu, que é um escravo se aproximando do Liceu. Vamos ver como é que a gente descreve isso usando as categorias de Aristóteles. Certo? Muito bem. A substância é essa pessoa, né? A substância material, né? Tem uma constituição física. A quantidade se refere a uma descrição, por exemplo, da altura da pessoa. Então, uma pessoa que tem 1,80, 1,80 m, 1,90 m. Então, é a quantidade. A outra, a qualidade. A qualidade, estamos falando desse indivíduo aqui. Qualidade, uma pessoa, né, forte, né, musculosa, tá certo? Tem a cor, são essas descrições que são qualidades. A relação é uma pessoa que tem algum tipo de atividade com o Liceu, né? Estamos descrevendo essa realidade aqui. A posição, né? Então ele está aqui nesse caso, se refere mais que tudo à sua postura, né? Então a pessoa que está em pé, certo? Posse, aquilo que ele possui com ele. Então, por exemplo, ele tem um calçado aqui, tem uma toga, está vestindo uma toga, e olha, ele está segurando o pergaminho. Então, tudo aqui de posse dele, né? Ação. É uma pessoa que está se deslocando em direção ao Liceu. E aqui paixão. É a paixão no sentido, o que a pessoa sofre, ou aquilo a que a pessoa está sujeita, né? Antes de chegar nisso, a gente precisa descrever a outra variável, que é o tempo, né? Tempo no sentido, quando isso ocorreu? Isso ocorre numa tarde de verão em Atenas. Esse é o tempo, o quando, né? E esse lugar, né? O lugar aqui nas cercanias do Liceu, em Atenas.
Muito bem. E paixão? Qual que é a paixão? Se a gente considerar todo o resto, a paixão é que ele está numa tarde de verão em Atenas, que é quente, então ele está sob influência do calor daquele momento, então ele está sentindo o calor. Então veja, é essa dinâmica de Aristóteles para descrever a realidade, né? Ou seja, Aristóteles identifica os tipos de categorias e depois a gente encontra exemplares daquelas categorias. Com isso ele consegue fazer a descrição da realidade. E aí alguém pode falar, mas isso ainda é válido até hoje? E a minha resposta é sim. Sim, sim, sim. É fundamental isso ainda. Se a gente pega ontologias mais atuais, como a Basic Formal Ontology, né, que foi criada pelo professor Barry Smith da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, é uma releitura, uma atualização, um refinamento daquela visão de Aristóteles. Ou seja, aquela definição lá de 2.300 anos atrás nos ajuda a fazer a descrição atual, né? Na verdade, né, a partir dessas categorias, essa ontologia aqui, ela faz uma atualização, reorganiza, acrescenta mais elementos e a gente tem uma descrição fantástica para descrever a realidade, né? E com ela a gente tem esse poder aqui, representar melhor para IA, organizar dados, buscar recuperar informação, integrar sistemas e etc. Essa é a grande visão. Por isso, a nossa aposta, a nossa recomendação de usar a ontologia nesse sentido. Muito bem, muito bem. Então, vista essa visão, essa transição, né, essa ponte das categorias de Aristóteles e a ontologia mais moderna, né, como a BFO, existem outras, obviamente, mas como é que a gente constrói ontologia? O que está por trás da construção de ontologia? Então, tem esses aspectos que eu quero falar agora. Bom, de qualquer forma, quando a gente vai construir uma ontologia, existe uma ontologia sobre uma realidade de interesse. O que é uma realidade de interesse? É aquela área, aquele assunto, aquele domínio, aquele contexto, pode ser o contexto da própria empresa, né, sobre o qual nós queremos desenvolver a ontologia para descrever com mais clareza aquele negócio. Então, dentro daquela realidade, nós temos os fenômenos, são as coisas que acontecem dentro daquela realidade. A própria existência de uma entidade é um fenômeno, né? E essas entidades interagem. Então, quando a gente quer falar sobre uma realidade, nós precisamos entender quais são as entidades e os relacionamentos entre elas, né? Tudo isso que a gente caracteriza como os fenômenos. Muito bem. E cada fenômeno tem o que a gente chama de formas de apresentação. E nós, né, ou um ontologista, que é o profissional encarregado de construir ontologia, ele tem as suas percepções a respeito. E esse é um ponto fundamental. No nosso dia a dia, todos nós, se tomarmos 3, 4 pessoas aqui, apresentarmos uma figura, uma descrição, cada um pode ter uma percepção diferente. Então, esse é um fenômeno, né, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Muito bem. E aí, com base na nossa percepção dessas apresentações dos fenômenos, nós identificamos os invariantes, que são exatamente identificar as entidades, os tipos de entidades e relacionamentos. Uma vez identificados esses invariantes, a gente elabora o que chama de conceitualização. Ok, então, dado que a gente identificou os fenômenos, tivemos a nossa percepção sobre eles, identificamos quais são aqueles mais estáveis, etc., nós criamos conceitos que descrevem aquela realidade. Então, aqui estaria, né, a grande geração da ontologia, né? Como é que a gente vai representar esses invariantes? Aí a gente usa as ontologias, né? Muito bem, aí vamos agora fazer, além de olhar a ontologia, vamos chegar lá nos dados, que, como eu comentei, que são fundamentais, silos de dados, lembram que eu comentei agora há pouco. Para isso a gente usa uma linguagem de banco de dados, por exemplo. Então a gente faz uma tradução, né? É um termo, acho que melhor para representar isso,
da ontologia para aquela linguagem de banco de dados. E depois nós adicionamos os dados, e aí o que a gente vai ter? Diversas interpretações possíveis com todos aqueles dados, né? E aí cabe aqui destacar uma coisa. Pode ser que a gente insira dados que sejam desnecessários, tá certo? Ou que estejam em excesso, ou pode ser que insiramos dados a menos, né? Então nós temos essas possíveis interpretações. As boas interpretações, né, com base nos dados, são essas que estão aqui no centro, em amarelo. E o que é uma boa interpretação? São aquelas que representam de forma mais próxima possível aqueles fenômenos da realidade. É isso que a gente procura representar, né, com todo esse trajeto, é chegar nos dados de tal forma que a gente consiga interpretações que nos ajude propriamente a entender os fenômenos, a identificar os fenômenos. Essa é a jornada de dados, esse é o aspecto em que a gente junta ontologia e dados, né? Que é exatamente aquilo que a gente comentou lá no início sobre as limitações, né, das LLMs, e o que a gente quer é avançar exatamente na descrição, na construção de ontologias e a identificação de dados, né, que representem de forma mais fielmente possível os fenômenos. Então, essas interpretações, elas podem ser boas, né, que são essas que estão aqui no centro, mas podem ser também aquelas que têm um certo problema, que elas não representam exatamente aquilo que a gente quer. Por isso que a gente nota esse deslocamento aqui do centro, né? E aí isso pode ser, existem várias causas, né, para isso. Por exemplo, aquilo que eu comentei, os dados que foram inseridos não ajudam a descrever, não estão muito relacionados aos fenômenos. Outra coisa, a forma como a gente modelou, usando a linguagem, pode não ter sido apropriada. Voltando, né, fazendo o caminho inverso agora. Os invariantes que foram encontrados também podem não ter sido os melhores. Mais um passo atrás. A forma como percebemos os fenômenos pode não ter sido apropriada. Os fenômenos são os fenômenos. Nós não podemos mexer. É isso aqui. Agora, veja que quando a gente volta, né, a gente pode ter diversas possibilidades de problemas que causaram esses problemas de interpretação. Então vejam, a ideia aqui é sintetizar aquela visão de que ontologia e dados bem representados são fundamentais para a gente ajudar as LLMs. Muito bem. E aí agora vamos olhar aqui essa integração de ontologias e ver qual é o papel delas e o que elas podem trazer para as LLMs. Primeiro, essa conexão de dados, certo? Ajudar a integração de dados dispersos em silos, né, como já comentado anteriormente, a aplicação de regras de negócio, tornar as regras de negócio explícitas. Todas essas coisas estão na descrição daquela realidade, né, representadas em ontologias e, consequentemente, complementadas pelos dados. E consulta dados reais, ou seja, a ideia é, uma vez bem identificados, os dados bem trabalhados, a gente busca alcançar isso aqui, né? Que a consulta que a LLM oferecer à LLM a possibilidade de consultar dados reais, né, atualizados, né? Essa é um ponto importante. E com isso, oferecer a possibilidade de gerar decisões rastreáveis, né? Com essa integração de dados e ontologias, oferecendo essa integração para as LLMs, um grande goal aqui, um grande objetivo é que a gente consiga identificar essas recomendações, identificar, rastrear essas decisões para saber, tá bom, o que auxiliou a LLM a chegar naquelas decisões. Muito bem, então, feito esse panorama geral, né, da ideia, né, de ter apresentado um tipo de problema que a gente encontra nas LLMs, né, feito descrita a importância de usar ontologia, os benefícios que a gente consegue, como a gente consegue chegar em ontologias,
a importância de ter de dados bem organizados, bem estruturados. Vamos olhar um exemplo, né? Vamos agora olhar um estudo de caso, por assim dizer, né? Vamos imaginar que uma empresa, né, que a gente está buscando otimizar a cadeia de suprimentos. Só para dar uma dimensão da escala, né, da situação aqui, vamos imaginar que uma empresa com mais de 500 fornecedores distribuídos numa rede complexa mundial, operando em 40 países, né, sob múltiplas jurisdições, ou seja, os aspectos legais, né, jurisdicionais diferentes, trabalham com 100% de certificações, com requisitos específicos por fornecedor. Então, vejam a dimensão da complexidade que é essa situação, né? Ou seja, no caso, uma empresa de manufatura que enfrenta decisões de sourcing altamente complexas, considerando certificações, prazos de entregas distintos, restrições de capacidade, etc, etc. Se perguntar, se a gente pedir para a LLM, no estágio atual, faça isso tudo para mim, só com o que ela tem, eu diria que não é suficiente para você encontrar tudo aquilo que você precisa. Então, daí essa visão da gente ajudar a LLM com o uso de ontologias para ter essas descrições, né, do melhores do negócio, a interpretar, ajudar a chegar a dados, manter dados atualizados, quebrar silos, integrar silos de dados, etc. Muito bem, então falamos que a gente vai usar uma ontologia, né? Uma ontologia, nesse contexto, né, a gente teria fornecedores, compradores, logísticas, restrições, componentes, uma visão bem alto nível, por enquanto, né? Isso aqui gerada por uma LLM, nessa figura. Então, na verdade, o que a gente procura é uma ontologia que, de certa forma, organize as informações críticas para apoiar a tomada de decisões, né? Para que essas decisões sejam mais confiáveis, consistentes e alinhadas aos objetivos operacionais. Tá? Então, esse é o aspecto fundamental. Então, a gente pode ter como tipos de entidades aqui, fornecedores que têm localização geográfica, certificação de qualidade, capacidade produtiva, etc. Componentes, especificações técnicas, padrões de qualidade. Ou seja, a gente tem que dar toda essa estrutura de entendimento para que, imagine uma organização, uma empresa com esse porte, sem dar para eles, né, para quem está nessa empresa, o significado de cada coisa e deixar que cada um interprete de uma forma. Então, mesmo sem o uso de LLM, a gente já vai encontrar problemas. Com ontologia já vai ajudar, né, a empresa, e a ideia é que com o LLM as coisas ainda se tornem ainda mais, que ajudem nos processos de negócio. Então, pessoal, aqui está um exemplo bem geral de ontologia, tem muitos mais detalhes, mas veja, a gente vai descrevendo, aqui está uma descrição com base na Basic Formal Ontology, que eu mencionei lá atrás, né? A gente tem, por exemplo, grandes tipos diferentes, por exemplo, entidade material, qualidade, processos, papéis, ou seja, normalmente a gente tem descrições que não levam em conta esses tipos maiores de entidade. Isso vai auxiliar a empresa a entender melhor. O que são entidades materiais? São aquelas que têm alguma característica material por trás, né? Então a gente pode ter os tipos de organização, a parte de infraestrutura, produtos, veículos, etc. Qualidades, né? A gente quer definir lead time, custo, capacidade, enfim, tempo de entrega. A gente está descrevendo todos os elementos envolvidos aqui que estejam relacionados com os negócios da empresa. Papéis, quem atua, qual o papel de cada entidade material envolvida aqui, quais são os processos, olha, processo de procura, né, manufatura, transporte, etc. Essa é a visão, essa é a grande mensagem que eu queria deixar hoje. A gente ter uma ontologia que descreva com clareza as entidades,
os processos, né, como os relacionamentos entre essas entidades, e também um outro aspecto que é fundamental. É que todo mundo tenha o mesmo entendimento de cada coisa, né, de cada conceito. Porque se a gente não tiver entendimentos, eu posso já afirmar categoricamente com os projetos com os quais eu trabalhei, de banco de dados, modelagem de banco de dados, de ontologia, quando você pergunta para duas pessoas, me diga qual é a definição de tal coisa no seu contexto, essas definições não batem. Cada um tem uma visão diferente e muitas vezes esses desalinhamentos podem gerar consequências, né, que não são as melhores, né? Então, quando a gente tem uma ontologia, e agora falo de uma forma mais ampla, mesmo sem considerar LLM, isso aqui é fundamental, sobretudo numa grande organização como essa. Aí eu trago agora um exemplo concreto, né? Um exemplo concreto. Existe mundialmente, né, um consórcio de empresas, universidades, instituições, trabalhando no que eles chamam de IOF. Não é o nosso IOF aqui não, tá? Mas IOF, que é a sigla em inglês de Industrial Ontology Foundry. O que é isso? É um grupo de ontologias para descrever, sabe o quê? Manufatura distribuída ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, para que todo mundo envolvido numa cadeia de produção fale a mesma língua, né? Ou seja, que todo mundo entenda o mesmo conceito. Quando você fala lá, o que é um produto, eu participei dessa discussão, né? Na época eu estava nesse grupo, eu lembro do grupo usar pelo menos uns 3 meses para definir o que é produto de manufatura. E esse é um pequeno exemplo. E hoje é uma grande ontologia que está sendo discutida e que vai ser proposta como um padrão importante dentro da indústria. Então, é essa grande, né, a grande meta de se utilizar a ontologia, mesmo que não se utilize LLM. Então, a nossa perspectiva é que, se a gente olhar o antes e depois, né, do uso de LLM com ontologia, então vamos considerar LLM de forma isolada. Então o que é que nós temos? Acesso limitado a dados em tempo real, né, ou seja, os dados atualizados, a gente quer usar os dados em tempo real. Sem modelo formal do domínio, ou seja, não temos uma descrição clara do funcionamento daquela empresa, não temos recomendações verificáveis, então está lá, a LLM proporciona uma resposta, né, a gente não consegue verificar, e risco de inconsistências operacionais. Esse é um grande risco. Agora, quando a gente integra LLM e ontologia, nós temos consulta à base de dados atualizadas, fornecedores, por exemplo, um modelo formal daquela realidade, daquele domínio específico, né? Decisões rastreáveis e explicáveis. Então, aqui a gente não tem uma resposta, mas a gente quer saber, bom, quais são as bases daquela resposta. Isso é uma informação valiosa, que é para a gente possa realmente confiar naquela resposta. E alinhamento aqui com restrições operacionais, ou seja, aquelas restrições, como foram modeladas, LLM vai ter que levar em conta tudo isso. Então, esse seria, assim, né, a transformação, essa seria a transformação que a gente espera e que sabe que, com o uso apropriado de ontologia LLM, a gente pode alcançar. Então, essa aqui, assim, trazendo a resposta para aquela questão, assim, lá no início. Então, com isso, a gente vai dar essa fundamentação conceitual, né, com o modelo explícito da realidade, governança e conformidade, né, aplicação automática de políticas internas, exigências regulatórias, repensar como a inteligência é concebida, governada e integrada às operações. Então, esse é o impacto estratégico esperado, né, com o uso combinado de ontologia com LLM, né?
É uma mudança fundamental, né, com relação ao uso de IA para a tomada de decisão nas empresas. Muito bem, agora caminhando já para o final, né, a expectativa é que a gente tentar imaginar como serão as organizações do futuro, né, diante do momento atual que a gente vive, né? E a expectativa é que as organizações que prosperarão vão ser aquelas que entenderem a IA como catalisadora de reinvenção organizacional, né? É saber usar a LLM, né, para ela nos ajudar a reinventar, né? Na forma de repensar como a inteligência é concebida, governada e integrada às operações. Então, esse é um grande aspecto, né? Dá prioridade ou importância para essa camada semântica, né? Investir em ontologia antes de escalar LLM em produção. Integrar dados e inteligência, né? Ou seja, é permitir que a LLM esteja conectada a base de dados atualizadas, né? Que tem um modelo formal que nos ajuda a entender aquela base de dados. E como é que a gente vai ganhar confiança com isso? Se a gente tiver tudo isso e ser capaz de verificar e explicar as decisões. É isso que vai nos dar segurança, porque hoje a gente faz, né, as coisas, usa LLM, mas a gente já tem uma certa dúvida, né, com relação àquelas respostas, né, ao que foi oferecido. Então, para a gente ganhar confiança, a gente vai ter que ser capaz de verificar e ter a explicação das decisões. Muito bem. Ainda com relação a essas organizações do futuro, eu sintetizaria as coisas como me baseando lá em Sócrates, né? Ele nunca afirmou possuir o conhecimento, mas ele dizia que buscava a verdade, né? Por meio do diálogo. Então, era a busca, ele defendia a busca da verdade por meio do diálogo. E o real poder da IA não está no que o modelo sabe, no que ele sabe naquela base de treinamento inicial, original, mas na realidade em que ele está fundamentado, e essa realidade no contexto empresarial precisa ser modelada de forma explícita e formal. Então, se a gente usa apenas o que vem, né, a base original de treinamento, essa base original, esse treinamento original não é suficiente para acomodar todas essas complexidades, né, que a gente vê nos negócios. Daí a necessidade da gente ampliar as LLM, complementar com o uso de ontologias, ou essa camada semântica que nos ajuda a descrever a realidade do negócio e a ajudar a interpretar os dados que estão disponíveis pela empresa. Muito bem, para finalizar, então, eu gostaria de fazer esse paralelo, resgatando o que a gente viu lá no início, aquela visão de Sócrates, né, com a visão atual, com o futuro das LLMs. Aqui está o Sócrates, ali momentos antes da morte, né, então ele estava preso, então foi condenado à morte por defender aquelas ideias dele, aquela visão, né? Diziam que ele estava aliciando os jovens, que estava conspirando contra, né? Mas ele defendia essa visão da importância do diálogo, né? E ele dizia que viver bem é buscar a verdade com a alma livre, né? Então era a importância do diálogo ali, né? Ele buscou a verdade com perguntas, né? E a gente busca agora a verdade com tecnologia. Né? Ou seja, o caminho continua sendo o mesmo, compreender o que é real. Agora, quando a gente olha a LLM atual, e olha em particular no contexto de negócio, né, a gente também quer oferecer diálogos, oferecer respostas, permitir a possibilidade do usuário interagir com a LLM em busca da verdade, em busca da melhor solução para um problema, em busca de uma situação do negócio, né? Então, hoje, né, a gente acredita que aumentar
essa possibilidade de descrição do negócio por meio de ontologia semântica, a gente vai obter diálogos que podem conduzir o interlocutor com a LLM para obter a verdade do contexto que ele está trabalhando, né? E aí, né, eu também resgatando aqui, né, essa visão de Sócrates, né, é sobre nunca parar de perguntar, né? Que o diálogo continue com humildade, com coragem, com significado. É isso que a gente procura acrescentar ou permitir que as LLMs nos permitam interagir de forma humilde, com coragem, buscando o significado das coisas. Não apenas uma interação, um diálogo vazio, frio, mas um diálogo que tenha uma descrição da semântica que está por trás. Então, essa mensagem final que trago, né, que LLM é uma ferramenta, são ferramentas, as LLMs em geral, ferramentas fantásticas, que nos dão essa possibilidade de busca da verdade, tá certo? E a gente precisa melhorar o que está por trás das LLMs, né, para permitir essa interação, né? E aqui, finalizando o diálogo, né, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E o que é devido? Depende do contexto, das relações e dos princípios envolvidos. Então, a gente ampliou a LLM, resgatando a visão socrática e acrescentou semântica. Então, essa é a versão final, né, a minha palavra final, e eu termino usando a palavra que Sócrates usava, efaristou. Obrigado.